Olá, elegantíssimas! Sejam muito bem-vindas a esta Masterclass elegantíssima que eu preparei com todo esmero e capricho para entregar para vocês um conteúdo valioso. Eu garanto para vocês que esta é a melhor Masterclass em elegância e etiqueta online gratuita do Brasil. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Essa aula de hoje é sobre comunicação elegante e influente, ou seja, como as mulheres elegantes devem se comunicar. Eu tenho recebido muitas perguntas e as pessoas me abordam perguntando: Luciane, como me comunicar de uma maneira que seja efetiva? Eu tenho muitas dificuldades para falar e enfim. Por isso eu decidi que a segunda aula de uma série de 3 aulas seria sobre comunicação elegante, ou seja, como as mulheres elegantes devem se comunicar para serem influentes e assertivas. Mas para que vocês entendam todo o conteúdo, ou seja, todo o processo de aprendizado desta Masterclass, eu preciso que você veja as 3 aulas, pois uma complementa a outra. Ou seja, se você ainda não viu a aula 1, você pode ver, pois está disponível nos meus grupos de comunidade do WhatsApp. Ou seja, a Masterclass elegantíssima, você tem um acesso lá no link e esse acesso garante para você assistir 3 aulas. E também lá no meu canal do WhatsApp. E para você que ainda não assistiu a aula 1, lá eu abordei temas super interessantes. Por exemplo, uma breve história da etiqueta. É interessantíssimo como as pessoas, elas ficam impactadas quando eu conto a história da etiqueta. Tem muita história cultural e o significado da história da etiqueta, linkando para os dias atuais, tem tudo a ver. Então é importante, eu sempre falo, nós não somos aqui robôs treinadas, nós temos que entender um contexto para depois aplicar em nossas vidas. Também na aula 1 eu falei sobre a importância de ressignificar a etiqueta e a elegância como inteligência social em prol do seu sucesso, do seu prestígio, tanto na vida pessoal quanto profissional. Super interessante isso. Dicas não mudam a vida de ninguém. Eu sempre falo isso. O que vai transformar a sua vida é uma mudança de mentalidade. E para isso você tem que entender a história da etiqueta, ressignificar a etiqueta para os dias atuais, ou seja, como um posicionamento profissional de sucesso no tempo real. Você também vai ver na aula 1 a diferença entre o que é etiqueta e o que é elegância, desmistificando muitas coisas que a gente vê por aí que não são ou não fazem parte da realidade. E também pilares da etiqueta. Os pilares da etiqueta, como tudo na vida, precisa de pilares para ter uma construção correta. Então nós começamos no conteúdo 1 falando sobre tudo isto e aí no final deixei algumas dicas práticas, algumas pérolas que vão aí nos auxiliar nos processos de relacionamento uns para com os outros e conosco mesmo. Então, corra! Olha só, corra, porque essas aulas, elas ficarão disponíveis por um tempo limitado e o conteúdo é muito rico, onde tem muita coisa que eu só dou para as minhas mentoradas lá do meu curso Poder da Etiqueta e da Elegância. Mas, para vocês que estão aqui, eu disponibilizei boa parte desse conteúdo e eu tenho certeza que você, a partir de cada aula, já vai sair como uma mulher imediatamente mais lapidada, mais elegante. Então, para quem está chegando agora, eu vou me apresentar brevemente. O meu nome é Luciane Castamã e eu ensino a usar a elegância e a etiqueta como um poder de transformação na vida social, na vida pessoal e também nos seus negócios. E olha só, em até 8 semanas. Eu sou professora Master de Etiqueta e Elegância e também sou mentora de mulheres elegantíssimas. Agora eu vou te ensinar cada detalhe para você ser uma mulher verdadeiramente elegante. Vamos seguir juntas nessa jornada e de uma vez por todas conquistar o que é nosso com muita elegância e sofisticação. E deixa eu fazer aqui um recorte. A etiqueta e a elegância, elas são ferramentas poderosas de transformação e é o meio que eu considero de você chegar onde você quer chegar através da ética e sem esforço. Gente, isso não é perfeito? Para mim é perfeito. Todos querem ter sucesso e prestígio nas suas vidas. Se eu perguntar, alguém quer se dar mal? Tenho certeza que ninguém vai responder. Então, se você quer se dar bem de maneira ética e sem esforço, o caminho é o seu comportamento. Então nós vamos falar muita coisa sobre isso nessas 3 aulas, já estamos falando. E para quem é então esta aula, essa série de aulas? Para quem é literalmente este conteúdo que eu fiz com tanto esmero?
para mulheres decididas, para mulheres de alta performance profissional, para mulheres que querem ser promovidas a cargos e chefias mais elevados, para mulheres que querem empreender, que querem se sentir seguras em seus ambientes sociais, em rodas com pessoas de maior hierarquia. Para pessoas, para mulheres que querem perder a timidez independente da idade, para mulheres que trabalham com vendas, para advogadas, para profissionais liberais como dentistas, arquitetas, médicas, donas de clínica, enfim, para quem quer subir na vida, para quem quer um relacionamento sério. Porque sabe que eu vejo que muitas mulheres, elas querem um relacionamento dos sonhos, mas elas não estão preparadas para absorver isso quando isso se apresenta para elas. Também é para aquelas pessoas que querem sair do Brasil, que querem ter contato com o mundo exterior, mas não sabem como reagir, como agir em determinadas situações do cotidiano que faz parte de uma viagem. Para pessoas que querem fortalecer a sua marca pessoal, já são pessoas muito bem posicionadas, mas querem fortalecer de uma maneira impactante a sua marca pessoal. Enfim, para todas as pessoas que queiram se destacar e obter sucesso e prestígio social e profissional. E para quem não é? Essa Masterclass, ela não é para mulheres que acham que a etiqueta e a elegância é frescura, é coisa de madame, que está conformada com seu estado atual e não quer subir na vida, não quer ter ascensão profissional, enfim, não quer sair da zona de conforto. Não tem problema. Não é para você e está tudo certo. Isso é uma escolha de cada um. Mas para quem quer evoluir, este evento está imperdível e é para você que quer ter uma vida social e profissional próspera. Então, olha só, é muito importante que você fique comigo até o final, porque eu tenho uma surpresa bombástica para te apresentar. E é nessa sequência de 3 aulas que eu vou ensinar hoje, nessa aula, a comunicação persuasiva e influente, como você ser reconhecida pela sua segurança e autoestima. Gente, é um processo de desenvolvimento humano, não é mesmo? É muito profundo. Encontrar o seu estilo próprio de ser, de agir, de atuar entre as pessoas e também ter segurança social. Então, por meio do comportamento, tudo isto é possível. Luciane, mas a minha autoestima é baixa. Se você trabalhar o seu comportamento, você consegue mudar a sua maneira de pensar. Sim, não tem um ditado que diz, finge até parecer? Pois é exatamente por aí que começa. Então, isso aqui não tem nada a ver com você ter currículos, dinheiro, saldo bancário elevado, ter estudado numa escola renomada, ter sido a primeira aluna da sala, enfim, isso independe de todos esses quesitos. Isso só vai acontecer na sua vida, essa transformação a partir de uma escolha sua em evoluir como pessoa. E o restante será um quebra-cabeça que vai se encaixando de uma maneira muito bonita. Então, vocês irão ver que ao final deste evento, vocês estarão muito mais lapidadas e já terão um resultado. Porque isso, gente, é ouro. E eu só mostro para as minhas mentoradas lá no curso fechado. E hoje eu estou abrindo para vocês a caixa preta dos segredos da elegância. Então, vejam só alguns depoimentos que elas mesmas fizeram e me enviaram. Eu quero expressar aqui a minha gratidão a você, Lu, pelo treinamento, pelo curso de elegância que você nos proporcionou. Traz muito além do como se vestir. Traz muitos impactos na vida em todas as áreas. Então, se você quer impacto, se você está em busca de crescer, de ser um ser humano melhor, participe. O treinamento é algo que vai trazer mudança em todas as áreas da sua vida. Obrigada pelo carinho, pela maneira que você ensina. A gente vê que é genuíno, que é verdadeiro, que é de dentro, que é autêntico. Você traz transformação para a vida das mulheres. Parabéns, eu me senti extremamente grata por tudo que eu aprendi com você nesse período. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carla e hoje eu vim aqui compartilhar a experiência que tive participando do curso Poder da Etiqueta e da Elegância, ministrado pela doutora Luciane Castaman. Gostaria de começar falando que foi um voto de confiança que eu dei para mim mesma, porque nunca antes eu tinha acreditado na possibilidade de esses temas serem relevantes para a minha vida, principalmente no meu âmbito profissional. Por formação e atuação, sou engenheira agrônoma, trabalho diretamente nas fazendas, colhendo, plantando,
e não imaginava que eu pudesse trazer princípios da etiqueta e da elegância para o meu meio de trabalho. Bastou uma aula para eu mudar o meu conceito sobre isso, entender que etiqueta e elegância serve para todos os ambientes, que diz muito a respeito de postura, credibilidade e reputação. Foi algo que mudou a minha forma de pensar. Entre tantas outras coisas, também trouxe vários princípios para dentro da minha casa para receber os meus e foi extremamente gratificante. É nítido a diferença que esse curso fez para mim, principalmente para pessoas que convivem comigo e notam mudanças significativas em algumas situações, em alguns pontos do dia a dia. Então, Luciane, gostaria muito de agradecer o seu trabalho, desejo que você continue e seja próspera, porque o seu curso muda a vida das pessoas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Fabiola Stranieri. Eu participei da última mentoria, O Poder da Elegância, com a Luciane Castaman, maravilhosa, essa elegantíssima, o qual nos ensinou muito sobre o quanto nós podemos nos projetar, nós podemos realmente alcançar sucessos inimagináveis através da etiqueta e da elegância. Como é bom nos conhecermos, entendermos quais são os comportamentos sociais que vão fazer com que a nossa imagem pessoal seja melhor interpretada. E saber também, em cada ambiente que a gente se insere, entender aquilo que se espera de nós. Olha, valeu a pena cada minuto em estar com essa elegantíssima e com diversas mulheres de todo o Brasil que estavam buscando esse tipo de conhecimento. Olha, você mulher que deseja também ter esse alcance, esse desenvolvimento no teu negócio, na tua imagem pessoal, participe também da mentoria. Você vai aprender coisas para toda a tua vida, vai mudar o teu dia a dia, vai mudar o teu negócio e você vai se sentir cada vez mais segura e confiante daquilo que você quer transmitir para as pessoas. Muito obrigada, Luciane. Viram só o que eu falei? Então fica comigo até o final deste evento que eu vou te provar por A mais B que é possível sim transformar a sua realidade por meio da elegância e do seu comportamento com boas maneiras. Ao final deste evento, eu desafio você a aplicar tudo o que eu vou te ensinar e ver o que as pessoas irão te ver diferente e as oportunidades que vão aparecer assim magicamente na sua vida de uma forma abundante. Gente, eu garanto para vocês, porque aconteceu na minha vida. E eu tenho tido a oportunidade de ajudar centenas de mulheres ao longo da minha trajetória. E eu tenho escutado da boca das minhas alunas, assim como esses são apenas alguns relatos, mas eu recebo diariamente inúmeros relatos que me impactam, que me emocionam, de testemunhos, literalmente, de transformação de vida, de famílias, de comportamento que está trazendo benefício para as pessoas. E isso faz muito sentido para eu estar aqui e entregar para vocês dessa forma gratuita todo esse conteúdo. Assim como sou um case real de sucesso, de que elegância e etiqueta são ferramentas de transformação na vida, elas também mudaram as suas realidades por meio da elegância. E se você ainda está em dúvida ou não entende muito bem, não está entendendo como a elegância muda a vida das mulheres, eu vou te mostrar. Quero dizer que eu te entendo. Não se preocupe, eu te entendo perfeitamente. E quero que saiba que você está no lugar certo, com a pessoa certa, para aprender a mudar a sua vida por meio da elegância, seja no aspecto social, profissional e até mesmo emocional. Gente, todas essas mulheres de diferentes idades, que foram as minhas alunas, cujos depoimentos já mostrei na aula 1 e agora na aula 2, elas fizeram aulas comigo, elas estiveram sob a minha mentoria, e elas falaram aí o que alcançaram, e alcançaram já muitos dos seus objetivos, e é disso que eu estou falando, e olha só, em um curto espaço de tempo. Ou seja, isso está apenas começando a frutificar e elas já estão maravilhadas. E isso fora as alunas que já passaram pelas minhas palestras e workshops, que já foram incontáveis. E tem muitos depoimentos, como eu já disse, mas não dá tempo de mostrar tudo aqui que eu recebo constantemente das minhas alunas, porque eu criei um método único para transformar a vida social, a vida profissional e também a vida emocional de muitas mulheres. Assim como você que está aqui,
porque esta é a minha grande missão, sem sombra de dúvida. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem me vê falando assim, pensa que eu sempre tive aí facilidade em me comunicar, que eu já fiz curso de oratória e que, enfim, isso tudo é muito natural. Engana-se quem pensa assim. Não. Essa não foi a minha realidade. Aliás, essa não era a minha realidade. Eu fugia de apresentações. Sabe, tempo de escola, para mim, era um horror estar à frente, aparecer para falar para pessoas publicamente, me socializar, às vezes no aniversário, quando eu ia com minha filha Vitória, né, eu fui mãe muito jovem, então eu ia para uma roda de aniversário das amiguinhas, lá estavam as mães, as famílias, eu tinha muita dificuldade de conversar. Na verdade, eu até, sabe, eu queria chegar meio que por último e sair primeiro, era mais ou menos assim para eu não aparecer. Tinha pânico, literalmente, em pegar o microfone. Isso para mim era um horror. E a pior situação que eu vivenciei foi em um determinado momento eu ter sido convidada, já há mais ou menos uns 15 anos atrás, para falar num pequeno grupo de pessoas na igreja. Um pequeno grupo, eu digo, de 30, 40 pessoas. E eu não me achava capaz, mas fui muito incentivada e decidi aceitar o convite. E vocês não vão acreditar o que aconteceu. Quando eu comecei a falar, e olhei para aquela multidão de 30 pessoas aproximadamente, eu simplesmente travei. E com a maior cara de tacho, eu tive que sair do meu ponto de pregação, de oratória, e dizer que eu tinha esquecido o que eu ia falar, que eu não conseguia. Parece impossível, né? Você que me vê hoje falando aqui, pode pensar, nossa, é impossível. Não, não é. Eu tenho pessoas que podem comprovar isso e que são pessoas que desfrutam hoje de uma alegria de me ver estar onde estou. Posso até me emocionar quando eu falo isso, porque eu lembro disso com muito carinho e muito respeito. Então eu não era. Eu não tinha essa desenvoltura, eu não me comunicava desta maneira. Dentro da minha casa, eu não era a pessoa que eu sou hoje. Essa prova viva são as minhas filhas, as pessoas com quem eu convivo, sejam funcionários, meu esposo. Então, assim, eu não tinha essas habilidades e eu aprendi isso. E eu fiquei maravilhada quando eu comecei a aplicar e falava, não é que funciona? Sim. Então eu era tímida, eu tinha nervosismo, eu tinha muita falta de autoconfiança e isso foi péssimo, porque eu fiquei muito tempo constrangida com sentimento de culpa. Naquele evento em que havia um culto numa casa de uma pessoa e eu fui falar e a pregadora não tinha a mensagem. Você tem noção do que isso significa? Gente, eu estou abrindo meu coração aqui. Ontem eu estava pensando, né, na nossa Masterclass e eu senti de compartilhar isso com vocês, porque isso me constrangeu por muito tempo. Eu considerei não ir mais para aquele local que eu adorava, que eu amava estar com aquelas pessoas, por vergonha, por constrangimento. Graças a Deus, né, isso não aconteceu e lá estou eu, e até os dias atuais, naquele número de pessoas que cresceu imensamente mais. E deixa eu falar uma coisa para vocês, muitas aqui provavelmente já estiveram me ouvindo. Então as pessoas continuaram a acreditar em mim. E eu tive a oportunidade, por várias vezes, de falar em eventos para mulheres nesse mesmo local, para um número grandioso, não só de mulheres, mas de homens, de crianças reunidas. Então, eu sou a prova viva de que isso tudo tem acontecido na minha vida aproximadamente 20 anos para cá, esse processo de transformação. E nessa jornada de lapidação, eu não fiz curso de oratória, eu nunca fiz um curso de oratória, eu não frequentei escolas renomadas, quem me conhece sabe que eu venho de uma pequena cidade do interior, em que mal tinha escola, e enfim, isso tudo foi através de estudar os princípios da etiqueta e da elegância, em que eu me conheci melhor e fui me desenvolvendo melhor, desenvolvendo meu comportamento. E esse comportamento teve bases, que é a gentileza e a empatia. Quando você é gentil e você é empático, você considera o outro, vamos usar essa palavra. Quando você considera o outro, você vai se relacionando melhor com as pessoas e automaticamente você vai resgatando a sua autoestima e autoconfiança. E com isso, eu venho colhendo os frutos de uma reputação sólida, que tem gerado credibilidade, que tem exercido influência. E cá estou eu, vira e mexe, com câmeras, microfones, já fazem parte aí do meu cotidiano. Por isso, esse assunto, comunicação elegante, comunicação de modo geral, tem despertado o interesse de muitas pessoas. Recentemente eu estive na OAB da minha cidade, palestrando para advogados, recebi convites
para agora palestrar em universidade no curso de Direito, convites de Associação de Advogados Internacionais para palestras fechadas para esse grupo, um grupo grandioso. Então eu estou falando isso, gente, porque eu sou a prova viva de que tudo que eu uso, que eu aplico e que tem dado certo, eu fui compilando e que eu quero entregar para você. E isso tudo, gente, de maneira gratuita. É maravilhoso, não é mesmo? Então alimentem-se, desfrutem, nós vamos continuar aqui. Eu garanto que ainda hoje você vai sair dessa aula muitíssimo mais elegante. Então que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda novamente, né? Nesses dias, nessa série de aulas, nós vamos aprender como ser realmente uma mulher influente, que gera essa empatia por onde passa, que é reconhecida profissionalmente, socialmente, por meio da comunicação. Se você tem, né, este entrave na sua vida através da comunicação, timidez, insegurança, esses pontos podem te ajudar muito. Então fica comigo até o final e vem se transformar. Eu estou pronta para te ajudar, eu espero que você também esteja. E eu sei exatamente, né, como você está vivendo, como você está passando, porque eu passei essa síndrome, né, pelo processo da síndrome de inferioridade, e depois eu vou contar por quê. Não me permiti ser vista, né, eu tinha essas dúvidas, o medo de estar com pessoas de status social e profissional maior, isso tudo foi a minha realidade. E olha, é uma realidade que não é muito distante, tá? Então, por isso, conforme eu fui me aprimorando os meus processos de estudar como um hobby, que era um hobby, eu entendi que eu precisava partilhar isso com vocês, partilhar isso com o mundo. Por isso eu criei este método único. Gente, quando eu falo é único, é único. Eu fico andando por aí, vendo tudo o que está acontecendo no cenário, e esse método é um método único. E ele é um divisor de águas, assim como foi na minha, vai ser na sua. Eu tenho certeza disso. E você? Coloque aí nos comentários se você está realmente confiante que isso tudo vai acontecer contigo. Porque nesta Masterclass nós vamos aprender, eu vou te mostrar o que uma mulher verdadeiramente elegante ganha com esse meu método e o que isso vai acontecer na sua vida. Certamente, gente, certamente será o seu antes e o seu depois, assim como eu tive o meu antes, estou tendo o meu depois e que daqui a um tempo eu terei um outro depois, porque a vida é um processo contínuo, né, de lapidação. E eu faço questão de te mostrar tudo o que você precisa saber para ser essa mulher poderosa, né, através do poder da etiqueta e da elegância, né, e ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E eu vou te provar que você não precisa de mais nada além do seu comprometimento comigo e o mais importante, tá? Com você mesma. E veja bem, eu preciso que você se comprometa com você mesma, porque esta é a sua grande oportunidade. Sabe uma descoberta que eu tive recentemente? Através da maturidade, com um olhar mais maduro, né, nesse processo aí de refinamento, foi que eu descobri que eu era literalmente um diamante bruto. Sim, eu vi claramente que eu tinha habilidades para me comunicar. Sabe por quê? Quando tinha um trabalho lá na escola, quando eu era criança, mocinha, adolescente, enfim, na faculdade, eu era sempre a eleita do grupo. Ou os professores mandavam eu falar, mas eu quase morria de medo de lá. Mas, ou seja, eles viam que eu tinha potencial, mas eu não via o meu potencial. Então, eu tinha muitas dificuldades para estar em público, para estar à frente, para fazer aí uma apresentação. Isso, para mim, era uma coisa muito complicada. Então, eu era um diamante bruto. E olha, todos nós somos um diamante bruto. O diamante, quando ele é um diamante, quando ele começa um processo de formação, ele vem de um átomo, de uma explosão, de um carvão, né? Um átomo de carbono, ou seja, um carvão, gente. E ele se transforma na joia mais refinada, sofisticada e desejada, símbolo de elegância, de refinamento, sofisticação, de poderio, né, de marcar história. E eu hoje entendo isso, que eu era um diamante bruto e que passei por um processo de lapidação através do poder da etiqueta e da elegância, né? E aí eu tenho conseguido, né, me expressar aí, em especial de uma maneira verbal, de modo muito claro. E à medida, né, que eu fui lendo e entendendo e aplicando tudo isso, eu fui aprendendo que esse meu hobby, né, que eu achava que era um hobby, e sem perceber, eu aplicava através desse hobby, foi me lapidando e foi dando certo. Ou seja, eu passei automaticamente a me expressar, em especial, a me comunicar com segurança e colher frutos satisfatórios. Por exemplo, sabe quando você chega num estabelecimento onde você é atendida por um atendente, seja numa padaria, num negócio, num comércio, numa pizzaria, enfim, e que você é muito bem atendida? Acontecia isso comigo e eu falava assim, eita, né, a gente não está acostumado a ser bem tratado, ainda mais quando as pessoas que estão ao seu redor não estão recebendo o mesmo tratamento, a gente fica até constrangido, fala, poxa,
que será que ela está querendo? Não é assim? Ou seja, já tive ocasiões em que eu cheguei na padaria para pedir pão e eu era tão bem atendida e outras pessoas falavam, nossa, eu vou naquela padaria, aquelas pessoas são tão grosseiras. Eu falava, mas que coisa! Ou seja, o meio que eu chegava, o modo que eu chegava, me apresentava, com um sorriso nos lábios, com um olhar sincero, fazendo comunicação visual, né, e pedindo num tom de voz agradável, eu recebia um tratamento diferenciado. Isso tudo foi sendo um processo, como eu disse, uma aresta lapidada, um brilho que vai saindo e você vai aprendendo. E com isto, eu fui me soltando e criando o quê? Uma reputação sólida. Com isso, eu atraí muitas pessoas, em especial para o meu negócio. Passei a ter fama de melhor dentista da minha cidade, o qual eu tenho a honra, né, de cuidar isso com todo o zelo do universo até os dias atuais. Né? Um nome sólido, que fideliza clientes, que consegue vender um tratamento, né? Antes de vender um tratamento, eu tenho que ser aprovada. Eu não tenho um produto para mostrar para o meu cliente, eu sou o produto. Depois que ele me aprovou, ou seja, né, para eu vender o meu tratamento, eu tenho que ser aceita. E isso só acontece, lógico, que tendo conhecimento do meu trabalho, mas passando todo esse conhecimento de uma maneira clara, gentil e, claro, com confiança. Ninguém compra de outra pessoa se não tiver confiança. E conforme o tempo passava, eu percebia claramente, né, que eu entregava, sim, e continuo a entregar resultados excelentes no meu trabalho como dentista, mas que realmente fidelizava muito. Era segura na fidelidade dos meus pacientes, né? Eles sentiam-se muito seguros comigo e no meu trabalho. E por isso, eu sempre falo, não basta, gente, não basta o melhor currículo, a melhor universidade, a melhor estrutura física, as melhores tecnologias, se não houver uma conquista de clientes, uma conquista genuína. Ou seja, né, com um discurso que faça sentido para a pessoa que está comprando o meu trabalho. Hoje eu posso dizer que passei por esse processo todo de lapidação rigoroso, tá? Não pensem vocês que é fácil, mas que é totalmente possível e os resultados são muito compensadores, né? Eu desfruto de uma posição privilegiada profissional, né, a qual eu estou desenvolvendo um legado, deixando aí para gerações vindouras. Isso é uma honra para mim. As arestas dessa lapidação foram sendo removidas, né? E quais foram essas arestas, Luciane? As crenças que me limitavam, como exemplo, porque eu vim de uma família humilde, uma família simples. Porque eu vim de uma cidade muito pequena. Porque eu não estudei numa boa escola. Porque se eu vim de lá, eu não posso ser grande coisa. Ou seja, eu acreditava que eu não tinha potencial. Mas lembra que eu disse? As pessoas viam o meu potencial. E eu fui me lapidando. Gente, todo mundo tem potencial escondido aí. Só precisa ser descoberto, só precisa ser polido para esse brilho aparecer. Então, hoje eu tenho vivenciado uma nova história, uma nova realidade, uma nova vida, através da dedicação ao extremo, com certeza, tá? Por isso eu falei, o comprometimento contigo é o mais importante. Através dessa dedicação, né, se desenvolver em uma pessoa e um profissional de alta performance, só depende de você, é uma escolha. Escolha, qual é a sua escolha? Hoje eu desfruto dessa posição de sucesso profissional, eu desfruto de bons relacionamentos, mas nada disso foi pelo acaso, tá? É sobre isso que eu me proponho a passar para o mundo. É mostrar essa possibilidade, você faz a sua parte e você vai colher os frutos das suas decisões. Então o mundo precisa saber, sim, que é possível transformar a vida das pessoas através de um processo de lapidação. Afinal, todos nós somos um diamante. E aí, está ansiosa para passar por esse processo? Deixe aqui nos comentários. Eu estou. Eu adoro transformação. Eu tenho certeza que você vai curtir muito esse processo. Então, agora é a hora. Vamos aprender papel, post-it, caneta na mão, escreve na mão, escreve na mente, no coração, porque isso aqui vai gravar e impactar muito a sua vida. A comunicação e a conversação elegante. O que é que eu experienciei? Vamos lá. É muito importante, né, saber nos comunicar. Então, isso gera um grande impacto na influência e na comunicação. E eu vou fazer aqui uma breve introdução na comunicação, tá? Muitas vezes nós procuramos muito o conteúdo da fala, né? Como nós vamos falar, mas muito pouco sobre o que realmente impacta as pessoas. Existe um estudo chamado o impacto da fala, é um estudo de Albert Mehrabian,
que é chamado de 7, 38 e 55. Ou seja, somente 7% do impacto da comunicação vem através da fala, das palavras. Olha só que interessante, 38% é o impacto da sua voz. A voz é determinante em 38%. E o restante? Adivinha? 55%, gente, é 55%. É o gestual, as expressões faciais, a expressão corporal. Isto aqui vende muito mais, fala muito mais do que as palavras. Então, olha que interessante a gente considerar isso, né? Como nós gesticulamos o rosto, como nós gesticulamos o corpo, é muito impactante, muito além do que as palavras. E isso já foi comprovado desde a década de 1960, é um estudo muito interessante, se você quiser saber mais eu te recomendo depois a pesquisar. Então, o que o corpo fala é mais importante do que o que nós falamos propriamente dito. São as mensagens silenciosas. Se o que falamos não está coerente com a nossa linguagem corporal, o interlocutor acredita mais na linguagem corporal do que na fala. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu estou falando para vocês igual um robô e parada, você vai ficar cansado, enfadado, não vai ter muita coerência. Eu estou falando sobre comunicação, eu posso falar exatamente tudo o que eu falei até aqui de uma outra maneira que tenha talvez um resultado extremamente contrário ao que você está percebendo. Se você está aqui até agora é porque você realmente está interessado nesse assunto, eu tenho certeza disso, não é verdade? Deixa aí um comentário, um joinha para mim que eu vou adorar. Então, se como nós nos projetamos, falar mais do que o que nós falamos, ou seja, nós devemos nos posicionar para criar uma conexão no sentido de nos desenvolver e influenciar as pessoas, demonstrando o quê? Empatia, segurança, e com isso as pessoas passam a comprar as nossas ideias, comprar os nossos produtos, fechar os nossos negócios. Uau, que coisa mais linda, mágica. Lembra que eu te falei? De forma ética, de forma responsável, chegar onde você quer. Agora eu vou te apresentar alguns princípios de comunicação persuasiva e influente que você pode aplicar hoje mesmo, aí no seu trabalho, aí na sua casa, com os amigos, enfim, são 5. Eu vou falar aqui sobre 5 segredos psicológicos que podem garantir respeito em 1 minuto. Sim, parece mágica. E é. Um deles é a postura. Isto é fundamental em todas as áreas da nossa vida, até pela saúde física, mas a postura, eu vou dar, olha, anota essa dica, tá? Sempre que você for falar com alguém, você tem que ficar de frente com a pessoa que você irá conversar. Sempre de frente. Não fale olhando para os lados, não olhe para cima, não fique olhando por cima da cabeça da pessoa com quem você está conversando. Considere a pessoa. Preste atenção no que ela está falando, né? Então, fique posicionado de forma ereta, porém relaxada. Não posso também ficar engessada naquela postura muito dura. Não, tem que ser natural, tem que ser de uma maneira leve e que transmita confiança e segurança. Orelha em cima do ombro. É muito fácil, olha só. Forma ereta, você fica posicionado de modo ereto, orelha em cima do ombro e o queixo a 90 graus em relação ao solo, o queixo reto, olhar para frente, suavemente para cima. E evite, né, também levantar muito o queixo, porque isso dá um ar de snobismo, ou de ficar com a cabeça muito para baixo, porque isso dá um ar de insegurança. Então, não tem erro. Postura ereta, ombros embaixo da orelha e queixo alinhado ao solo. Pronto, essa é uma posição para fotos. Quais são os detalhes que estragam numa conversação, mesmo que a postura esteja alinhada? A ficar apontando o dedo, ficar roendo unhas, ficar passando a mão o tempo todo no cabelo. Isso denota insegurança, ansiedade, enfim, isso não convence muita gente. Não fique, né, colocando a mão na pessoa, aquela pessoa pedante, tá? Então, e nem a mão na cintura, tá? Seguindo aqui, nada disso é adequado, porém, né, para quem quer passar uma imagem elegante. Então, nada disso é adequado para quem quer passar uma imagem elegante, tá? A postura, ela deve sim transmitir leveza e ser natural e confortável. Não pode ser engessado. Outro segredo, gente, esse aqui tem tudo a ver com etiqueta. E olha só, descubra o seu encanto. Uau, que é isso? Sabe o que é o encanto? É aquele magnetismo. Acredite, todos nós temos um charme, um magnetismo que é só nosso, é a nossa personalidade. E nós temos que nos conhecer, nós temos que nos identificar, né? E dar valor a isto. Sim, é o seu jeito único, que é só seu, que ninguém consegue copiar. Mas que certamente
Nós muitas vezes desconsideramos isso. Então passe a considerar, né, o poder deste encanto e você será muito mais assertiva e influente com os seus interlocutores, com as pessoas às quais você se comunica, seja no ambiente social, profissional, nos negócios, enfim. Considere a sua autenticidade. Seja verdadeiro. Não tenha medo de expressar as suas opiniões sempre com leveza, né? Isso é uma maneira muito charmosa de você ser você, discordar com leveza. Isso é uma arte. Não tenha medo de compartilhar as suas ideias, mesmo que os outros não concordem, tá? E pratique a escuta ativa, né? Ouvir mais é o segredo, gente. Ouvir mais é o segredo das pessoas elegantes. Então, praticar a escuta ativa é o terceiro ponto. Aí o terceiro segredo que faz com que você encante as pessoas numa comunicação. Porque quando nós vamos falar com o nosso interlocutor, com a pessoa que nós estamos nos relacionando, o diálogo é um diálogo, são duas ou mais pessoas, nós temos que ouvir as pessoas. Então tem pessoas que só escutam, elas não ouvem. Então, escutar ativamente, deixar a pessoa falar, mesmo que você saiba o que ela vai falar no final, não interrompa, não corte as pessoas. Isto é a prática, o segredo, né, para você aí manter uma comunicação super agradável e elegante. Então, nunca termine a frase do outro, isso é extremamente deselegante, uma coisa que a gente faz muito no dia a dia, certo? O quarto segredo é aquilo que a gente falou lá em cima. Lembra do tom de voz, ou seja, a entonação, a velocidade, a vida que você passa através das suas palavras. Ou seja, quer ser ouvido bem? Abaixe o tom de voz e melhore o seu discurso. Lembre dessas dicas, você vai conseguir evoluir muito aí na sua maneira de conversar e de se comunicar, né? Desenvolva o seu vocabulário, leia. Para isso é importante você desenvolver um bom vocabulário gramatical, ter um repertório, ser uma pessoa agradável, que saiba falar meio que de tudo um pouco, saiba pausar a sua fala, respire, coloque emoção no que você fala e assim você vai imprimir a sua personalidade. E o quinto e último segredo psicológico, vocês viram que até aqui, gente, não precisa ir para a aula de oratória. Com isso aqui é um curso que se você realmente refletir nisso e começar a aplicar, você vai desenvolver muitas habilidades através de dicas simples. Desenvolva a leitura de pessoas e ambientes. Etiqueta tem tudo a ver com considerar o outro. E a adequação, né? A adequação, você ser adequada aos ambientes que você vai, aos lugares, né, que você frequenta, às pessoas com as quais você se relaciona. O transitar, eu sempre falo que saber entrar, sair e transitar em todos os lugares é de uma grandiosidade que nós só aprendemos isso através de um comportamento elegante quando nós consideramos o outro. Ou seja, o que seria isso, Luciane? Quando você estiver num ambiente mais refinado, você vai poder usar um vocabulário mais rebuscado, vai poder se vestir de maneira mais apropriada para aquele local mais sofisticado. Já quando você está num ambiente mais simples, você vai falar de uma maneira mais informal, ou seja, de uma maneira mais simplificada, respeitando aquela pessoa. Com isso, gente, as pessoas se sentem consideradas. Respeitar a cultura do outro é extremamente nobre. Quem quer sair do país, quem sai do país, sabe muito bem disso. A gente chega num outro ambiente e é um universo muito diferente. E quem tem que se adaptar lá? Nós. Entrar no ambiente do outro, entrar na casa do outro, na cultura do outro, seja ela dentro de uma casa, dentro de uma empresa ou dentro do universo pessoal de cada um, é considerar cada um de maneira única. E aí é o grande finale, você conquista quem você quiser, de forma ética, respeitosa. E você chega onde você quiser. Então, vocês viram, gente? Quão precioso é tudo isso, o quão profundo é tudo isso, o quão lindo, o quão nobre é tudo isso. As crianças têm que aprender isso desde cedo. Eu sempre falo, isso precisa acontecer na escola, aulinha, todo mundo tem que passar por isso para conhecer essas verdades. Gente, isso é só o começo, tá? Muita coisa? Não, isso é só o começo. Hoje nós aprendemos, né, que o comportamento elegante e influente deve ser aprendido. Ninguém, gente, ninguém nasce elegante, né? E nós precisamos sim desenvolver. Não precisa ter rios de dinheiro para ser elegante, basta querer e aprender. Elegância não é destinada a uma classe social, a um gênero, a só mulher, a só homem, não. A elegância ela é universal, ela pertence às pessoas do bem. Eu sempre falo isso. A elegância, ela combina com gente do bem. Basta você querer aprender e se desenvolver. Porque eu tenho certeza que todas vocês são mulheres elegantíssimas do bem e que precisam se desenvolver, precisam ver que há outras possibilidades.
Esse é um belíssimo processo de lapidação sofisticado, né? Que através da comunicação nós vamos imprimir a nossa personalidade e com isso passamos a desfrutar de uma posição de destaque em todas as esferas da nossa vida. Já está comprovado, olha só, que pessoas elegantes, eu vou falar em especial a mulheres elegantes, ganham em torno de 30% mais. Olha isso, só por ser mais elegante no mesmo cargo. Hoje, você passa a ganhar 30% amanhã. Uau, que impacto. Para mim seria um impacto. Para mim tem sido esse impacto, eu tenho vivenciado isso. Tem credibilidade, né? A mulher ela ganha mais, ela tem mais credibilidade, né, na sua imagem e deixa, né, de ser só mais uma no meio da multidão e cria um destaque especial. Ou seja, nós também aprendemos que uma mulher elegante e autoconfiante se torna magneticamente atraente e acaba desenvolvendo uma comunicação persuasiva, ou seja, que gera influência e que contribui para o seu sucesso pessoal e profissional e com isso o sucesso dos seus relacionamentos. Agora, eu gostaria de saber de você, qual foi o maior aprendizado desta aula? É muito importante assim que você coloque aqui, qual desses conselhos que nós aprendemos hoje você acredita que te ajudou a ser um pouco mais elegante? Deixe aqui nos comentários, é realmente importante para mim, né? Importa para mim saber isso, para poder entregar cada vez mais o conteúdo para vocês de uma maneira que seja assertiva. E também, deixa eu te contar uma coisa, a próxima aula, como eu já falei, a primeira aula foi sensacional, tivemos essa aula, espero que você esteja desfrutando, mas a próxima aula nós vamos aprender sobre o palco da vida real. Alguém adivinha qual é o palco da vida real? Qual é o palco da terceira aula? Eu sei que tem muitas elegantíssimas aqui que já sabem. Gente, a mesa é um mel, eu acho assim mágico o poder da mesa. No meu curso Poder da Elegância, a gente esmiuça muito a mesa, a arte de receber bem o comportamento à mesa. Então eu separei como a aula, vamos dizer, o grande finale dessa sequência de 3 aulas, uma aula, uma masterclass incrível, um verdadeiro banquete, onde nós iremos aprender os pilares, os fundamentos da mesa posta, da etiqueta à mesa e do comportamento à mesa. E ali eu conto coisas muito importantes para vocês. Portanto, fique atenta para não perder este conteúdo e não perder o link que será disponibilizado lá nos grupos da comunidade. Por isso é importante que você esteja lá. Então, gente, olha só. Você chegou até aqui, obrigada, muito obrigada por estar aqui. Não acabou, ainda tem umas coisas bem legais para te apresentar, mas eu já tenho certeza que você é muito mais elegante. Vai sair dessa aula muito mais elegante através desses insights preciosos que farão uma diferença na sua vida, né? Na sua jornada aí de lapidação pela estrada da elegância. E eu espero, gente, eu espero genuinamente e diria até com certa ansiedade, para nos encontrarmos na próxima aula como uma mulher ainda mais elegante. Mas eu tenho que controlar a minha ansiedade, sabendo que uma mulher elegante ela é calma, tranquila, segura, leve, sabendo que todas as coisas estão no seu devido tempo. Então, olha só, não deixe de estar lá na terceira aula. Não deixe de assistir a primeira aula, caso você não tenha assistido. Na primeira, a segunda aula, se você já chegou aqui pela metade, essa aula vai ficar gravada por um tempo limitado. Volte, assista quantas vezes você quiser, envie o link para as pessoas que você gostaria também que desfrutasse desse conteúdo, que você acredita que vai fazer bem. Então, novamente, muitíssimo obrigada por estarem até aqui e eu te vejo em breve na aula 3 como uma mulher ainda mais elegante.